dado a atenção necessária para sua organização financeira? Se a resposta for sim, parabéns! Você faz parte de uma minoria. Só 4 em cada 10 brasileiros dizem se dedicar ao controle das finanças, segundo o SPC Brasil. E mesmo entre essas pessoas, só 1/3 planeja o mês com antecedência. A maioria vai anotando os gastos quando eles acontecem ou só no fim do mês. Eu não sou de exatas, mas esse número parece bem baixo. Para a maioria de nós, no entanto, manter essa organização é uma tarefa difícil e, para ser bem sincera, meio chata. E uma forma de melhorar esse dia a dia é tirando um dia financeiro. É sobre isso que a gente fala hoje. Eu sou a Camila Lafrata e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. O que é um dia financeiro? Sabe como você tira um dia para fazer a faxina da casa? Ou então, quando você fica doente, às vezes você tira um dia para repousar? Bom, o dia financeiro é mais ou menos isso, só que para suas finanças. Quem defende essa ideia é a doutora Wendy de la Rosa, PhD pela Universidade de Stanford em comportamento dos consumidores. Ela lidera um centro de pesquisas nos Estados Unidos focado em ajudar pessoas de baixa renda a tomarem decisões financeiras melhores. Para a doutora de la Rosa, esse é um dia que você deve separar para organizar a vida. Os boletos em aberto, os gastos do mês ou da semana, as dívidas, etc. Falei boleto porque eu tenho quase 30 anos e sou cringe. E é importante fazer isso com tempo, sem pressão, quando você estiver um pouquinho mais relaxada. Afinal, você precisa de tempo para fazer coisas como organizar suas contas ou ligar para o seu banco para pedir isenção de taxas, por exemplo. Nossa, mas eu já trabalho, tenho que cuidar da casa, ainda vou ter que gastar meu tempo de descanso com isso? Aí que tá o problema. A maioria das pessoas até sabe que é importante controlar suas finanças, mas não consegue transformar essa noção em ação. Aquela pesquisa do SPC Brasil fala que entre as pessoas que não cuidam do orçamento, alguns dos motivos citados são que essa tarefa dá trabalho, que elas não têm previsão de quanto vão receber no mês, ou até que dá angústia de olhar para as finanças sabendo que a situação não tá boa. Mas encarar esse problema de frente é o primeiro passo para melhorar. A renda média dos brasileiros em 2020 foi de R$ 1.380, um valor bem abaixo do que é necessário para viver cobrindo as necessidades básicas. E não é tirar um dia financeiro para organizar suas contas que vai resolver algo dessa magnitude. Mas pode sim ajudar a entender prioridades na hora em que você precisar fazer escolhas. Inclusive se a escolha for qual conta deixar de pagar. E como fazer esse dia financeiro? O primeiro passo é marcar um dia na agenda e se comprometer com ele. Pensa que aquilo é uma tarefa que você vai ter que fazer e só vai adiar se for realmente muito necessário. Se você pular o dia da faxina, a casa vai continuar suja e você vai precisar limpar cedo ou tarde, certo? O mesmo espírito se aplica aqui. Esses são alguns dos principais itens que podem ser resolvidos nesse dia financeiro. 1. Olhe para suas despesas fixas. Passe um bom tempo olhando para suas contas regulares. O aluguel ou parcela de financiamento, o condomínio, contas da casa, mercado, plano de celular, transporte, conta de TV a cabo ou streaming, etc. Vai botando tudo isso numa planilha ou no papel, se achar mais fácil, e os valores que você gasta hoje em cada um deles. 2. Organize os gastos do mês e bata com a renda. Com as despesas mapeadas, fica mais fácil entender qual a situação financeira real do mês. Se a sua renda consegue cobrir tudo, perfeito. Aproveite para pagar todas as contas que já tenham vindo. Se por outro lado a conta não fecha, é hora de priorizar. Tem algo que pode ser cortado ou diminuído? Se sim, já cancela. Se não, ou se mesmo assim as despesas forem maiores que a renda, talvez você não consiga pagar tudo. Deixar de pagar uma conta nunca é ideal, mas se não tiver jeito, você deve priorizar o pagamento das que tiverem juros e multas de atraso mais altos. Isso deve sempre aparecer no boleto ou em algum outro informativo. Entenda também quais são os seus direitos. Contas de luz, por exemplo, têm tarifas mais baixas dependendo da sua renda e certos limites de quando a energia pode ser cortada ou não. É importante saber disso na hora de fazer suas escolhas. 3. Não consegue arcar com uma parcela? Tente pagar um valor menor. Sabe aquela parcela mensal que você não vai conseguir cobrir inteira? Se houver a possibilidade, tente pagar pelo menos uma parte dela. Não é o ideal, mas pelo menos faz com que os juros diminuam para o próximo mês. Se você fizer isso toda vez que sobrar um pouco de dinheiro, a dívida vai diminuindo, ou pelo menos não vai virando uma bola de neve. 4. Ligue para o banco.
Muitos bancos e instituições financeiras vão colocando cobranças de maneira discreta na sua fatura e no seu extrato. O dia financeiro é uma oportunidade de examinar sua conta e descobrir se é o seu caso. Se você achar alguma cobrança que não faz sentido, como uma tarifa de manutenção, por exemplo, ligue para a instituição para negociar a isenção. E se eles se negarem, é a oportunidade de levar sua conta para um banco sem tarifas abusivas, né? 5. Se descadastre de serviços, newsletters e grupos. Sabe aquela loja para quem você deu seu e-mail uma vez e agora fica mandando mensagem com promoção o tempo todo? Ou aquele grupo de vendas em que sempre tem alguma coisa para comprar? Seu dia financeiro também é um bom momento para fazer aquela limpeza. 6. Coloque uma meta para poupar. De novo, não é todo mundo que consegue fazer o dinheiro sobrar. Mas se você consegue fazer isso e ainda não tem uma meta, essa é a hora de estabelecer ela. Vendo a diferença que fica entre sua renda e seus gastos, determina um número que você acha possível de poupar todos os meses. E não deixa para separar esse valor só no fim do mês com o que sobrar. Encara ele como se fosse uma conta também, uma obrigação que você precisa cumprir desde o início. 7. Foco nos gastos que te trazem felicidade. O dia financeiro não precisa ser só sobre organizar e poupar. Fazer coisas que te deixam mais feliz também é importante. Pode ser um serviço de filmes que você assiste com a família, ou um jantar especial na semana, por exemplo. Esse dia também serve para você garantir que está deixando dinheiro reservado para esses agrados. Afinal, se for cortar tudo que traz felicidade na vida, é impossível manter uma rotina saudável com as suas finanças. E, finalmente, marque o próximo dia financeiro. Ele não precisa ser na próxima semana nem na outra, mas não deixe passar muito mais que um mês. É importante começar a incorporar esse hábito até que ele vire rotineiro. A partir das primeiras vezes, você vai percebendo que precisa de cada vez menos tempo. Pode acreditar. O Semanada de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, faça como mais de 1 milhão de brasileiros e se inscreva para receber nossa newsletter toda semana no seu e-mail. O link está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo, Camila Lafrata. Gravação, Nicole Samperi. Edição, Mari Crestani. Produção executiva, Alana Morgante.